Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas, Lucas Possalski II, e nesse vídeo aqui, continuando a série do Melhor Guerreiro, vamos falar sobre os melhores guerreiros leves de arma branca. E nesse caso aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer ao nosso nobre amigo The Animus que sugeriu esse vídeo. Que na verdade sugeriu essa série toda, né? Eu dividi em vários vídeos. Mas vamos falar sobre o melhor guerreiro de arma branca leve. Ou seja, aquele com pouca ou nenhuma armadura e que não possuía arma de fogo. E que provavelmente não viveu em contexto também que se utilizava de arma de fogo. Então, nesse caso, estou comparando uma infinidade de guerreiros de um monte de lugares. Porém, eu já vou citar logo de cara que existe um favoritismo para alguns tipos de guerreiros específicos em relação a outros. E eu vou até fazer um outro vídeo depois sobre guerreiros primitivos, ou seja, aqueles que lutavam sem uso de ferro. Porque senão, esse grupo ia ficar abrangente demais e ia começar a soar preconceituoso contra guerreiros mais primitivos. Uma vez que eles poderiam ter sido muito bons e muito eficazes em seus devidos contextos, mas que eu estaria sendo injusto com eles uma vez que eu botasse eles para lutarem contra, sei lá, um centurião romano ou um viking de armadura leve, ele simplesmente não teria a menor chance, né? Então, nesse caso, vamos considerar mais os guerreiros que tinham alguma armadura ou não tinham armadura, mas já tinham alguma arma de ferro, metal. Então, vamos estar desconsiderando todos aqueles guerreiros mesoamericanos, uma vez que eles não dominavam muito bem o ferro, polinésios, maores e aborígenes, muitas tribos africanas vamos estar desconsiderando também, porque somente vamos passar a considerar as tribos africanas que dominavam o ferro, e muitos povos da Sibéria, ou inuites, povos do Círculo Ártico também vamos estar desconsiderando, uma vez que não utilizavam muito do ferro. Até para fazer uma comparação mais justa, né? E eu vou chegar no final desse vídeo e já vou adiantar para vocês uma coisa. Eu acho que não existe um melhor guerreiro desse tipo, uma vez que seria muito, mas muito equilibrado entre mais de um tipo deles. E dependendo do contexto, cada um ia ter uma vantagem. Não acho que ia ter um melhor em todos os contextos, ou em uma maioria de contextos para sobressair sobre os outros. E vamos fazer essa análise agora de uma maneira mais fria e crua. Primeiramente, quais guerreiros estamos comparando? Estamos comparando guerreiros gregos, antigos, tipo espartanos, atenienses e coisa assim. Eu vou considerar como guerreiro grego e não dividir entre ateniense e espartano, porque, embora tenham suas diferenças, e não vou falar que não são consideráveis, elas são muito menos consideráveis entre eles que deles para outros guerreiros do mundo. Então vamos considerar guerreiros gregos, guerreiros romanos, centuriões romanos, aí, legionários romanos, porque esses daí são os guerreiros leves. Ah, por que você não está considerando eles como os guerreiros pesados? Porque, embora alguns legionários e centuriões romanos pudessem ter a lorica segmentata e não a lorica ramata, lorica segmentata igual a armadura de placa, lorica ramata igual a armadura de cota de malha. Eles usavam armaduras de manga curta, no máximo uma sainha de proteção embaixo, não revestiam as pernas inteiras com proteção, então tinha uma armadura muito pequena, tinha uma espada ou lança e tinha um escudo como principal defesa e não armadura. E tinha um elmozinho, um guerreiro de armadura leve, de certa maneira. Por mais que tivesse uma armadura super reforçada, era uma armadura pequena que não recobria muito do corpo, né? A mesma coisa os gregos. Alguns gregos possuíam peitoral de armadura, ou cota de malha, possuíam também, mas muitas vezes não revestiam o corpo todo. Alguns tipos de guerreiro viking também, ou guerreiros pagãos no geral, a mesma coisa. Então estamos considerando guerreiros gregos, guerreiros romanos, guerreiros pagãos de demais etnias europeias. Estou considerando como se fosse uma coisa só devido à semelhança entre eles. Eu sei que tem diferenças, mas entre eles são mais parecidos entre si do que com demais guerreiros. Estou considerando também guerreiros do norte da África e Oriente Médio como uma coisa só também. Embora eu saiba que tem peculiaridades de cada um deles, mas a semelhança somente entre eles é maior do que a semelhança deles com algum outro guerreiro diferente do mundo. Estou considerando guerreiros primitivos chineses e japoneses, asiáticos no geral, e considerando como uma coisa só uma vez, novamente semelhança entre eles muito grandes. Acredito que esses sejam os guerreiros para comparar entre si, porque qualquer outro ou vai ser só uma variação desses aí que eu mencionei, ou provavelmente não vai ter um uso adequado do metal, então vai acabar tendo desvantagem. E eu acho que essa é a melhor comparação que eu poderia fazer. E na prática, todos eles são muito parecidos entre si, de capacidade de luta. Tanto é que cada um teria literalmente vantagem em seu próprio contexto. Como assim? Por exemplo, os romanos tinham uma vantagem muito grande da sua formação militar, a sua formação de escamas de peixe, como eles eram conhecidos. E lutavam muito bem nessa formação, nos seus ambientes abertos, com poucas barreiras e grandes formações militares. Os guerreiros das etnias pagãs europeias tinham a característica de ser muito parecido com os vikings no geral, de shield wall, muita cota de malha, um bom elmo,
um bom escudo redondo e lutavam melhores em ambientes de florestas, em ambientes mais fechados, com barreiras naturais, não tanto em ambientes abertos quanto os romanos. Os gregos se assemelhavam muito aos romanos, embora se adaptassem mais ao contexto grego e mais ao contexto de luta naval, luta em áreas de mar, em ambientes fechados também, passagens de montanhas, lutavam melhor nisso. Os guerreiros do Oriente Médio e Norte da África se adaptavam mais ao clima mediterrâneo e desértico. Tinham lá suas vestes adaptadas para resistir ao calor e às tempestades de areia. Dominavam armas que tinham mais vantagem no cenário deles, onde, bem, não tinham muitas barreiras naturais, mas o próprio cenário era hostil a um grande exército. Tínhamos os assassinos indianos também, que eu não mencionei até então, mas que eram relativamente semelhantes a esses do Oriente Médio. Por sinal, a noção de ninja surgiu dos assassinos indianos. A palavra ninja surgiu no Japão, mas a noção de ninja que temos no mundo de hoje é muito mais derivada dos assassinos indianos do que propriamente dos ninjas japoneses em si. Mas que, novamente, eles eram muito melhores num contexto de 1 contra 1, de lutas furtivas. Tínhamos os guerreiros clássicos orientais, do Japão, China, Coreia, Tailândia, todos aqueles povos da Ásia, mais da Ásia Oriental, assim, que se especializaram muito em usar arcos para lutas em montanhas. Como viram aqui até agora, cada tipo de guerreiro tem uma vantagem muito grande para seu cenário específico. Então vamos começar a falar de cada um deles, o que cada um é bom e o que cada um é ruim, já que eu acho que não existe um superior aos demais. Vamos começar pelos gregos. Primeiramente, os gregos vieram muito antes dos romanos, os povos pagãos europeus, do Ocidente, e até de certa maneira com igualdade ou anterioridade aos guerreiros típicos do Oriente Médio e Norte da África. Igualdade eu falo porque os egípcios vieram junto, né? Eles foram os primeiros, assim, a dominar metais, começaram a ter primeiras armaduras, começaram a ter técnicas de lutas. E lógico, como a Grécia não era uma região tão populosa quanto Roma, eles inevitavelmente tinham números menores, então tinham que lidar com estratégias envolvendo exércitos menores. Sem falar que a Grécia não era um império como Roma. Eram vários pequenos povos que formavam uma civilização descontínua. Então cada cidade tinha seu próprio exército, que formavam inevitavelmente exércitos menores. E eles tinham que lidar com essa diferença de tamanho, de baixos recursos e todo o resto. Então, os gregos foram muito eficientes porque foram um começo, lidavam com essas questões limitantes que os romanos não tinham em si. E sem falar que começo da tecnologia, já tinham que lidar com guerreiros do Oriente Médio, como os persas, por exemplo. Os romanos já tinham os números a seu favor e um grande império que permitia mais coisas a eles. Então, isso faria deles melhores? Talvez tecnologicamente sim, mas eles dependiam muito de número. Não tinham um treinamento muito bom para lutas em pequenos números. Eram quase sempre formações militares grandes, áreas abertas, grandes logísticas militares e coisas assim. O que era muito bom neles, mas ao mesmo tempo muito ruim. O que levou eles a perderem para os germânicos. Teutoburgo, por exemplo. Os germânicos em si, vamos falar dos nórdicos também, dos celtas e dos eslavos, que na verdade eram muito parecidos entre si no meio de luta, já lidavam com uma situação parecida com a dos gregos, de escassez. Porém, uma escassez mais relacionada a recursos do que propriamente tecnologia. Números principalmente, né? Porque eles não eram povos tão numerosos quanto os gregos. Os gregos tinham cidades. Ali cada um era um pequeno clãzinho, pequena tribo de cada lugar. Então números ainda menores, porém com a característica de conviverem com tecnologias melhores. Já tinham armas muito melhores. Inclusive, esses guerreiros aí já possuíam uma arma ali na época chamada espada longa. Que eu vivo brincando que, nossa, quem que fala espada longa, né? Porque afinal, espada longa não tem nada a ver com Idade Média, né? A menos que você pense no termo em inglês longsword, que realmente se refere à mão e meia, à espada bastarda. Mas espada longa tem tudo a ver com o contexto pré-Idade Média, uma vez que romanos e gregos, assim como povos do Oriente, usavam majoritariamente sabres e espadas curtas. As primeiras espadas um pouco mais compridas surgiram entre os povos pagãos europeus, que foram as espadas longas. Posteriormente, essa espada longa deixou de existir e se dividiu entre as espadas com mais de uma mão e as arm swords, espadas não tão curtas de uma mão, porque até então a espada de uma mão era sempre curta, no contexto antigo. No contexto medieval não, espada longa nem faz sentido mesmo. Até por esse motivo de poucos soldados, poucos homens, tinham que ter armas melhores, alcance melhor para conseguir lutar contra os romanos, por exemplo. Conseguir se aproveitar das vantagens territoriais que eles tinham, territórios de difícil acesso, sem falar que o comportamento tribal obrigava eles a lutar com táticas de guerrilha e não táticas de grande formação. Tanto é que isso que evoluiu para a Idade Média e virou o feudalismo. Pequenos exércitos formados por líderes tribais. Você vê que a Idade Média foi a sobreposição dos costumes romanos por costumes bárbaros, costumes pagãos. E aí agora falamos da parte ocidental, vamos começar a adentrar o Oriente Médio. O Oriente Médio, então,
o Oriente Médio era um cenário inóspito de áreas muito secas, áreas muito densamente povoadas, que eram cercadas por imensos vazios demográficos, desertos. Então, grande dificuldade de transportar grandes exércitos. Tanto é que quando os persas conseguiram reunir um grande exército para lutar contra a Grécia, então foi histórico para eles também. Os persas não tinham grandes exércitos antes de... Para eles ter reunido um grande exército e formar um grande império que uniu várias cidades, foi uma coisa grande ali. No geral, povos do Oriente Médio tinham exércitos pequenos e exércitos feitos para serem guerreiros ágeis de fácil transporte, fácil passagem, para não ficar perdendo tempo em meio de deserto, para serem mais sorrateiros e não chamarem atenção. Seriam povos que venceriam os romanos ou perderiam para eles? Depende do contexto. Perderam para os gregos, mas ganharam dos gregos em outros contextos. Não lutaram muito contra os povos pagãos da Europa. E lutaram e ganharam e perderam contra romanos, dependendo do contexto novamente. E os guerreiros orientais? Os guerreiros orientais, nesse caso, têm uma característica um pouco diferente dos demais do Ocidente. Uma vez que, embora houvessem arcos e flechas no Ocidente também, a arquearia ocidental não era muito boa nesse primeiro período. Mas a arquearia oriental já era uma coisa mais evoluída nesse período pré-pólvora. Tanto é que a facilidade deles evoluírem para a pólvora era justamente porque já tinha noção de que era vantajoso atirar coisas dos inimigos ao invés de sair lutando numa parede de escudo. Isso quer dizer que eles eram melhores que os ocidentais? Novamente não. Talvez se eles lutassem contra os ocidentais e um contexto favorecesse os ocidentais, eles iam perder. Mas no contexto que favoreciam eles provavelmente ganhariam. E a Ásia é marcada por muitos territórios de montanhas, onde tem uma montanha muito alta e um vale muito amplo, com uma vista muito boa. E esse contexto inevitavelmente favorecia os arqueiros. Tanto é que na Ásia, nesse período pré-pólvora, onde já havia alguma cavalaria pesada também, havia muito forte a presença dos arqueiros. Então, os guerreiros chineses dessa época predominavam os arqueiros que tinham alguma espada para poder lutar também. Os coreanos também, os japoneses também. Não, um detalhe histórico. Esse guerreiro arqueiro foi o que evoluiu para o samurai. O samurai não veio de uma unidade de cavalaria no Japão. Ele foi oriundo de um arqueiro. Uma evolução de um arqueiro. Enquanto os guerreiros de pólvora da China e da Coreia, também oriundos de arqueiros. Da Tailândia também, Sudeste Asiático no geral ali também. E que se davam muito bem em seus próprios contextos. E aí depois desse vídeo todo de explicações, aí se perguntando: ah, mas e os guerreiros leves que existiram ao longo da Idade Média? E os guerreiros leves que existiram em períodos posteriores que não tinham pólvora? Cara, eu estou falando o melhor de cada momento. Mas eu posso fazer um vídeo e farei sim sobre esse assunto. Então, acho que por esse vídeo é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado, tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixe o joinha. Por favor, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigado e até a próxima.